No 25 de Abril de 1974, portanto eu tinha 11 anos, estava a frequentar o segundo ano da escola preparatória, na altura era a escola preparatória, e eu recordo-me perfeitamente do dia 25 de Abril, a partir de determinada altura, nós mesmos nas nossas casas, portanto as pessoas sentiram já durante a noite que havia algo diferente, que estava a acontecer alguma coisa, porque tantas rádios ficaram sem emissão. Lembro que o meu pai saía muito cedo para ir trabalhar, cerca das 5 da manhã, e já nessa altura, quando ele acordou, ele disse à minha mãe: olha, toma atenção, deve estar a acontecer alguma coisa, eu tenho que ir trabalhar, mas quando o miúdo tiver que ir para a escola, toma atenção, porque possivelmente não haverá escola. Portanto, as pessoas começaram a tomar alguma consciência que alguma coisa estava a acontecer. Não sabia bem o que era, até porque na altura não se falava muito sobre a situação política. Não havia grande abertura, portanto havia a censura. Portanto, eu de manhã, quando me levantei, preparado para ir para a escola, como normalmente, e quando me disseram: olha, possivelmente hoje não vais ter escola, os miúdos, hoje em dia, quando não têm escola, ficam todos contentes. É claro que a vivência da altura era totalmente diferente. Nós, quando éramos miúdos, quando não estávamos na escola, estávamos na rua. Portanto, a nossa vivência era a rua, era a amizade enorme que havia entre os miúdos à altura, uma grande quantidade de miúdos, porque toda a gente tinha filhos, todos os casais tinham 2, 3 filhos, e havia uma quantidade de miúdos na rua e muitas brincadeiras. E então, nesse dia de manhã, quando eu me levanto, eu apanhava a caminhonete da Rodoviária Nacional a cerca de 70, 80 metros de casa, e a minha mãe vem comigo, vamos apanhar a caminhonete para ir para Odivelas, e quando lá chegámos, constatámos que não havia escola. Alguma coisa estava a acontecer. E voltámos para trás. Quando voltámos para trás, ali na zona da rua principal da Pontinha, na rua do Regimento de Engenharia 1, logo na entrada da Pontinha, já se via movimentação de militares. Isto cerca das 9 da manhã, mais ou menos. E, portanto, tomámos consciência que havia alguma coisa que não estava normal, que estava a acontecer. E daquilo que eu me lembro, já algumas pessoas na rua, portanto as pessoas começaram a vir para a rua, aos poucos, quando iam tomando consciência de que as coisas vinham acontecendo. Apesar de haver avisos para as pessoas se manterem em casa, havia aquela necessidade das pessoas conhecerem, de saber o que é que estava a passar, todos uns a falar com os outros, o que é que se passava, tantos militares na rua. Lembro-me daquela interação que já existia entre os militares e o povo. Alguns deles que já estavam na rua, em alguns pontos estratégicos, e que não tiveram a oportunidade de comer nada, se calhar desde a noite anterior, e que havia populares que traziam comida para os militares. Lembro perfeitamente disso, eu miúdo, e de alguns militares que estavam: estou aqui, já não como desde ontem à noite, vamos já arranjar maneira de vos dar comida. Traziam comida para os militares e davam. Aos poucos e poucos também ainda ouvindo as notícias, que se iam sabendo, e das poucas famílias que na altura ainda tinham televisão, que não havia, portanto eu tive a possibilidade na altura de acompanhar também alguma coisa, e através da rádio e alguma outra notícia que vinha através da televisão, que efetivamente se tratava de um golpe militar e que iria haver uma mudança na política da altura. Portanto, eu tive essa possibilidade e essa experiência de viver o antes 25 de Abril na escola e o pós 25 de Abril. Não havia abordagem a qualquer tema político, não havia. Lembro de um flantal falar, questionar a professora sobre determinada situação e ela dizer: meus meninos, aqui não abordamos essas questões. Portanto, nós cantávamos o hino nacional todos os dias. Todos os dias a professora nós tínhamos as fotografias do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, e eram-nos incutidos valores patrióticos. Lembro-me também que da ida dos agentes da Polícia Secreta à escola, às turmas, a questionarem não só a professora sobre se havia alguma abordagem à questão política, mas questionavam os miúdos, porque os miúdos, na sua franqueza, não é? Dizem tudo, respondem a tudo aquilo que dizem naturalmente, não mentem. E houve um que disse: não, efetivamente o flantal perguntou aqui à professora sobre a questão assim, e a senhora disse logo, a nossa professora disse-nos: essas questões não são faladas na aula.
Do 25 de Abril, portanto, lembro-me que as pessoas, havia uma grande expectativa do que é que vinha. O que é que vinha? As pessoas ansiavam, via-se na cara das pessoas aquele anseio primeiro de uma grande felicidade, uma grande alegria por haver a expectativa de uma mudança, de uma expectativa de ter uma esperança de ter uma vida melhor para as famílias, para os filhos, de ambicionar ter algo diferente. Mas aquilo que efetivamente marcou o momento foi a alegria das pessoas, a grande felicidade por haver a esperança num futuro melhor, poder haver a esperança num futuro melhor, porque vivia-se com muito pouco e não havia muita consciência do que é que se passava exteriormente em termos políticos. Lembro-me em casa do meu pai, de quando houve uma vez eleições: então pai, não vais votar? Filho, vou votar para quê? Quando houve eleições, em que houve para a presidência da República, em que, depois tomei consciência disso mais tarde, em que o general Humberto Delgado concorreu à presidência da República, em que as eleições foram viciadas e que, efetivamente, portanto, o regime tinha que ganhar. Portanto, ele, na altura, das questões esporádicas em que eu fiz ao meu pai, ao fim, não vou votar porque não vale a pena, portanto, nada vai mudar. E, efetivamente, com o 25 de Abril, vem-nos trazer uma realidade diferente. As Forças Armadas tomaram o poder na altura e entregaram o poder ao povo. Tivesse a possibilidade de ver o que era do antecedente e o pós-25 de Abril. Efetivamente, veio trazer uma transformação radical na sociedade. Em termos da vida das famílias, que vivia-se com os rendimentos muito baixos, portanto, houve uma melhoria em termos da habitação. As pessoas, portanto, os salários melhoraram, podiam ter não grandes vidas, mas havia a possibilidade do arrendamento de uma casa. Alguns deles puderam comprar. As condições do apoio à saúde, da habitação, da educação, a envolvência toda. Portanto, a vida mudou completamente. Foi evoluindo até determinada altura. E hoje em dia as pessoas questionam-se se efetivamente se valeu a pena. Eu digo que sempre valeu a pena, porque muita coisa mudou. Uma coisa é viver em ditadura, outra coisa é viver em liberdade e a gente poder expressar as nossas ideias, votarmos em quem achamos que defende melhor os nossos ideais. 25 de Abril sempre. Não há nada melhor do que poder viver e expressar as suas opiniões em liberdade, totalmente diferente, por muito que nos questionemos se efetivamente se as pessoas têm melhores condições de vida. É claro que têm, mas continuo a dizer que 25 de Abril sempre. E viva a liberdade e a expressão de felicidade por a esperança num futuro melhor era expressa na cara das pessoas na altura do 25 de Abril. Desejo de mudança e para melhor.